aquela hidratação capilar, será que resolve? Aquelas promessas de que você vai no salão, hidrata e já fica com o cabelo maravilhoso. Será que realmente é possível isso? Hoje, com a grande especialista Larice de Paula, do Estúdio Larice de Ribeirão Preto. Larice, um prazer te receber hoje. Você que é uma especialista renomada, especialista em tratamento de fios. Conta pra gente, existe isso de ir lá no salão? Essa hidratação, ela existe? Ela dá esse resultado assim? É só ir lá e pá, pronto? Olha eu aqui de novo nas polêmicas, né, Lelinha? Não existe, Lelinha, mas eu posso explicar, tá? Conta pra gente então, como é que é isso? Hoje, o que acontece, né? A mulher foi sempre condicionada a fazer uma química e faz uma hidratação que resolve, né? Faz uma reconstrução que resolve. Quando, na verdade, quando a mulher está com o cabelo extremamente sensibilizado, ela teve perca de matéria. O que é perca de matéria, né? É aquele cabelo que tá ralinho, sabe? Esfarelando na ponta. Essa mulher perdeu matéria, né? Então, assim, vai fazer uma reconstrução, uma hidratação vai resolver? Não vai resolver, Lelinha. Então, existe um processo de tratamento a longo prazo. Eu não posso chegar para essa mulher e mentir para ela. Então, assim, essa é a minha filosofia, essa é a filosofia que nós levamos, né, hoje em relação a conscientizar essa mulher. Então, assim, eu trago verdades para ela, eu vou ensinar, e isso é fantástico, Lelinha, que eu amo fazer. Eu vou ensinar ela sobre cabelo. Como que vai funcionar aquele produto? Como que eu consigo resolver o problema dela? Ela em casa e ela comigo no salão. Então, assim, você participou disso, né? Nossa, Nós muito. tivemos aí, ó, um processo de recuperação. Você lembra, Lelinha? Olha, Lari, sou assim, é até engraçado, porque hoje a gente está aqui no podcast falando, mas eu vivenciei o processo com você e um processo que eu não imaginava que existia, porque eu passei uma vida toda assim, vamos hidratar. Vamos hidratar, né? E aí, assim, por isso que eu comecei hoje é aquela hidratação. E realmente eu vivi com você dentro do salão todo esse processo. E é interessante, Lari, porque na hora que você fala, vou te contar uma coisa. Uhum, Você assusta. é. Porque Todo mundo. você assusta, a gente Sim, assusta. Porque sim. ela fala assim, não é bem assim. Não vai ser assim. Então, existe o primeiro momento de você falar, Aham. mas como assim? Não vai, né? Então, agora, é aquela coisa, confia. Mas você sabe o porquê disso? O porquê assusta? Porque quando você senta quando você senta na cadeira de um profissional cabeleireiro, você quer escutar um sim. É. Você quer escutar que dá pra fazer. E assim, quando a mulher chega, normalmente quando ela vem que ela quer mudar o cabelo, aí nós não estamos falando de hidratação, nós estamos falando de química. Ela chega, ela quer mudar esse cabelo, ela quer fazer, né? E assim, o que acontece? Ela vem porque ela tá em procura de algo. Então, isso daí eu estou falando porque eu desenvolvi ao longo de todos esses anos fazendo esse processo que eu faço, Lelinha. Então, eu tenho essa percepção de entender essa mulher que chega e quer mudar. Ela quer fazer, hoje as redes sociais traz a pegada da cópia, né? Não, eu quero aquele cabelo, eu quero copiar aquele cabelo e não fala, ali não mostra, né? Que cada um tem uma estrutura de fibra capilar e tudo mais, então nem entra. Simplesmente ela quer aquele cabelo capa de revista, capa de Instagram hoje, né? É. Hoje não é mais capa de revista, hoje é capa de Instagram. E então eu tenho que entender o que aquela mulher tá passando, porque muitas vezes não é só aquela propaganda. É o interno dela. Então, assim, saber fazer essa avaliação dessa cliente. A partir do momento que faz o profissional conscientizar do histórico que essa mulher tem no cabelo. Dá pra fazer? Na cabeça dele, o que ele vai fazer? Ele vai fazer porque ele precisa vender. E não é sobre venda. Não é sobre venda, é sobre você se posicionar no lugar do outro e entender o que eu não quero pra mim, eu não quero pra outra pessoa. Então, é assim, ó, os seus problemas tem que tirar, não tem que estar ali, né? Então, assim, é muito difícil pro profissional,
Porque cabeleireiro você falar falar não. não. É, Ainda mais num mercado tão competitivo como o nosso. Porque tem milhares de cabeleireiros, assim, ó, maravilhosos, que executam um trabalho muito bem, né? Entrega um trabalho impecável. Só que, hoje, para realizarmos um cabelo impecável, é muito difícil ter essa matéria-prima. Quando eu falo de matéria-prima, é o cabelo saudável. Hoje é muito é difícil. difícil, né? Você lembra quando você chegou pra mim? Quando que eu fui pôr a mão no seu cabelo pra fazer uma química? É verdade. E o interessante, Lari, que eu vou falar agora um pouquinho da minha vivência aqui, né? É que quando eu cheguei desse jeito que você falou. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E você falou: ó, peraí, eu vou cuidar do seu cabelo. Não dá. Gente, pra fazer umas luzes, uma coisa, você falou, não dá pra fazer. Aquilo eu voltava, mas o que eu acho importante é isso, né? Eu falei, não, a Larice é uma especialista renomada e eu vou confiar. E essa confiança e entregar você e seguir, né, a tua orientação total fez toda a diferença pra mim. Bom, eu vivenciei. Você sabe que hoje em dia as pessoas me param, Uhum. porque eu sou um retrato, assim, Sim, impressionante, sim, né, Lari? sim, De como meu sim. cabelo era. Você lembra? Eu cheguei lá, meu cabelo era um papel. Sim, você tinha quebras aqui, ó. É. Então, assim, quando você falou ali atrás, sobre esse medo, quando eu falo, não dá pra fazer. Não é assim, né? Eu mostro. Aí eu vou entrar nesse assunto. Eu vou conversar com essa cliente, eu vou conscientizar ela sobre todo um processo. Eu não vou deixar ela gastar dinheiro à toa, ô Lelinha, eu não faço isso. Quando eu falo de desenvolvimento de fio, sobre os tratamentos que eu faço, né? Eu vou conscientizar ela, porque assim, não adianta ela fazer um tratamento, 2, 3, 4 comigo. Não vai resolver o problema dela. Porque o problema vai ser resolvido a longo prazo. E é lógico que isso eu explico, como eu te expliquei, né? A ela, você quer mudar, você quer fazer? Não, eu quero porque eu preciso da minha imagem. Só que a sua imagem, você tem que entender que tem um processo. Sim. Entendeu? Não adianta eu tentar fazer uma coisa, eu faço hoje pra você fazer uma foto, vai ficar maravilhoso. É o que acontece, tá? Eu faço seu cabelo não tem como ser feito, né? Então eu faço seu cabelo, você faz a foto, você sai no salão com o seu cabelo maravilhoso, que é o que mais acontece, é o que eu mais recebo no salão, é isso. No dia lavou, saiu do salão, ficou maravilhoso. A hora que eu chego em casa, que eu vou lavar o meu cabelo, o que que acontece? A mulher não consegue arrumar esse cabelo em casa. A verdade aparece. Exatamente. E não é para ser assim, né? O cabelo no dia da química é o dia que esse cabelo fica maravilhoso, sedoso, com movimento. É possível isso? Sim, é possível. Agora, Lari, sem querer te interromper, os produtos, eu vou te falar agora, até te fazer uma pergunta aqui. Eu imagino que os produtos que você usa sejam muito diferentes, porque toda a química, tudo que eu já fiz dentro do estúdio Larice, tudo que eu já fiz, eu vou, sei lá, pintar o cabelo, vou fazer luz, fazer qualquer coisa. Por que que o resultado do teu trabalho é tão diferente? Por conta do processo que eu desenvolvi, Lelinha. Lembra que eu acabei de te falar agora do processo? Para eu fazer uma química com você, quanto tempo nós fizemos tratamentos no seu cabelo? Não estou falando de hidratação e reconstrução, tá? Nós falamos de tratamento. Quanto tempo eu tratei o seu cabelo? Quanto tempo? Demorou quase um ano, Lelinha, para eu poder mexer na cor do seu cabelo. Nós fazíamos retoque de raiz, né? Por conta de branquinho, mas química, descoloração, não. Porque eu estava fortalecendo o seu cabelo. Eu estava preparando o seu cabelo. E olha que interessante, e você seguiu todo o processo em casa. Porque não é só eu fazendo no salão. Você precisa, eu sempre falo, gente, é 50% eu, 50% você. Por isso que eu faço essa conscientização. Se a pessoa não estiver no momento, se a mulher, eu converso muito e eu falo isso. Inclusive, ontem eu fiz uma avaliação, porque eu faço a avaliação antes de começar. Né? Sempre é feita uma avaliação.
E eu conscientizo muito essa cliente em relação ao que ela precisa me entregar também, que é o comprometimento dela comigo. É a partir do momento que nós fecharmos, ela precisa fazer tudo o que eu pedi para ela. É importante, né? Tanto é assim, Lara, eu vou te dizer, desde o dia que eu estive no estúdio, eu zerei, né? Tirei todos os produtos que eu tinha, aquela coisa, compra um shampoo aqui, compra um condicionador, enfim, você fica com um monte de coisinhas. Eu limpei tudo, comprei o produto que você me indicou e dali para frente passei a usar só esse produto. Você diria então que esse produto, né, que é um produto lá do estúdio que você me orientou, ele compõe então com os tratamentos, ele é importante? Sim. Uma coisa complementa a outra, né, Lelinha? E eu tenho uma marca hoje que eu trabalho com ela, que inclusive é a Lightness. Ela é uma grande ferramenta para mim. Então, assim, a Lightness me traz resultados fantásticos. Não tem uma cliente que não se apaixona pelo processo de tratamento que eu faço, né? E a linha de home care, que é a linha de home use, que inclusive você também pode dar o seu feedback. Não é incrível? É impressionante. Você sabe que o dia que você passou a Lightness para eu usar, eu realmente zerei, tirei, falei, a partir de hoje eu só uso Lightness. Da maneira como você me orientou, o shampoo, a máscara, o condicionador, o leave-in, o olhinho. E ainda o óleo ainda durante o dia, por conta do processo daquele cabelo que está em degradação. E foi impressionante o resultado que eu tive. Eu usei muitos produtos ao longo aí dos anos, sempre investi em marcas boas, sempre tive esse cuidado, esse olhar, mas eu nunca tive um resultado como eu tive com a Lightness e com os tratamentos feitos com você. Realmente, as pessoas hoje, eu brinco assim, Lari, que muita gente me para perguntar o que eu fiz no cabelo. E a gente, inclusive, começou todo o processo com um mega, né? Exatamente. Lembra? Era isso que eu ia falar, né, Lelinha? Eu tenho certeza que as pessoas pensam que você está de mega ainda. Olha o quanto desenvolveu, tanto que tá volumoso esse cabelo, como ele veio, né? Tem gente que acha que eu tô de mega. Exatamente. E não notou, assim, o processo da retirada do mega. Foi tão interessante que as pessoas viram aquele início, né? Parece que aquele cabelão, e não notaram que eu tirei o mega. Agora, realmente, isso também foi uma coisa muito legal, porque você conseguiu tratar desse cabelo ainda com mega. Sim, eu faço muito esse processo, Lelinha, por quê? Se a cliente chegar para mim hoje e perguntar, isso é uma coisa muito importante, tá? Eu tenho essa especialidade do mega, eu sou educadora internacional dentro da área de extensões capilares. Eu sou apaixonada por esse processo, porém, o mega é só a cerejinha do bolo. O mega eu uso como ferramenta de transição, porque o cabelo é poder para a mulher, né? E quando a mulher chega para mim fragilizada, porque passou por processo químico, teve perca, né? Esse cabelo quebrou por processo químico, ela teve perda de cabelo, né? Por vários outros processos aí que nós temos, ela chega muito fragilizada. E assim, ó, eu já tive casos de mulher não querer sair nem para ir trabalhar, Lelinha, porque ela não se vê. Então, corte químico de cabelo, um toco mesmo, sabe? É difícil, é muito difícil. Então, eu faço toda essa conscientização, tá? Para colocar o mega, só que ela precisa tratar esse cabelo. Porque senão eu não coloco. Porque uma vez que o cabelo começou a degradar, ela começou a perder essa matéria, né? Essa quebra vai subindo. Ela vai perder matéria ainda. E quando a gente coloca o mega, que é o erro que acontece muito, ela não vê mais isso. Ela não tem essa percepção do cabelo dela, porque o mega tá aqui super bonito, né? Ela esquece. Então, é onde os profissionais erram e não orientar a cliente que tem que fazer tratamento. E o tratamento tem todo o processo, né? Uma reconstrução, uma hidratação, é todo um processo a longo prazo, mostrar para essa cliente aonde ela pode chegar com o cabelo, né? Qual que é o potencial? Porque o cabeleireiro, ele sabe avaliar a quantidade de cabelo que ela tem. Ó, você pode ter esse cabelo. Então, assim,
Eu preciso de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você aqui comigo, a gente tratando para desenvolver esse cabelo. Não é um mês, não é um É. protocolo. Gente, não é uma hidratação, não é uma reconstrução que vai resolver isso. E isso tem que ser falado a verdade. Não é desanimar. Eu pego várias clientes nas minhas avaliações e ela, nossa, mas você tá me desanimando. Eu falei, não, eu estou te falando a verdade, coisa que ninguém vai te falar. Eu estou te orientando qual que é o processo. Aonde você quer chegar com o seu cabelo? Eu sempre falo isso. Aonde você quer chegar? Como você quer se ver com o seu cabelo? Então, eu coloco mega desde que ela feche comigo que ela vai tratar esse cabelo. Mas eu acho maravilhoso, Lara, espetacular, assim, o quanto você é autêntica, porque realmente você fala. Não, Você você é corajosa e ao mesmo tempo eu acho super legal porque você prefere falar, olha, se não for para você fazer, então não for para cumprir, digamos, com o protocolo, não vamos fazer nada, então. É, Quer dizer, você é muito. E os resultados são espetaculares, porque, gente, a gente entra no teu salão, é só cabelão. Lindo, né? não, a gente tem um processo Gente, muito é legal. impressionante. Olha, gente, você entra no salão, no estúdio, é tanto cabelo bonito que realmente parece que assim, que foi marcado ali para aquelas pessoas Aham. estarem ali. Mas eu acho que é justamente isso. Se não for para você entregar um resultado bom, você nem começa. É. Agora, ser corajosa, né? Mas você sabe por quê, Lelinha? Corajosa e honesta, É, sincera. o que que eu trago? O que que eu aprendi? Eu aprendi a dizer não, que é muito difícil para o cabeleireiro. Sim. Você falar não para uma mulher, ela quer mudar. É muito difícil para um cabeleireiro falar não, falar eu não vou fazer o seu cabelo hoje, eu não vou fazer seu cabelo daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, eu desenvolvi todo esse processo, então assim, eu confio no que eu estou falando. Eu sei o resultado que eu posso entregar para ela. Então, assim, eu tenho essa confiança. Vou te contar uma coisa, eu já fiquei assim, ó, no meu começo, para eu sustentar isso, no que eu acredito, foi muito difícil para mim, Lelinha. Imagino. Eu ficava o dia inteiro, às vezes, sem atender nenhuma cliente, porque eu fazia avaliação, a cliente queria fazer, não tinha como fazer. E eu não conseguia colocar a mão naquele cabelo. Mas você não. E você honrava com aquilo que você honrava acreditava. com aquilo que eu acreditava. Então, assim, hoje, o que eu penso, né? Então, é uma coisa que eu trouxe, eu sempre pensei sobre isso. Eu não vou enganar a pessoa. Eu sendo a cliente que senta, eu trato ela como eu gostaria de ser tratada. Entendeu? Eu não gostaria de ser enganada. Eu não gostaria de ser enganada. Então, eu me coloco no lugar dela. Que legal. Então, por isso que eu trago isso pra essa mulher, eu falo a verdade pra ela. E assim, não é fácil falar a verdade. Não. Não é fácil falar não. E assim, trazer a realidade. Só que assim, eu desenvolvi, né? Vou falar que eu desenvolvi esse dom pra trazer ela, né? Eu converso com a mulher hoje e eu consigo conscientizar ela. A primeiro momento ela fica assim, ó, não, mas como assim? Não. Como assim eu não vou fazer? Como assim não dá? A pessoa, porque ela sai de casa muitas vezes, né, Lari, pra fazer. Imagina. A mulher, quando ela Imagina. acontece, seja o que for, o cabelo é aquele Exatamente. lugar que vou mudar minha vida, vou pro salão agora. Ela chega lá tão determinada, porque assim, hoje o Estúdio Larissa é referência em Ribeirão Preto em relação a tratamento, loiro Sim. saudável, que eu faço muito, e o Mega Hair. E ela chega lá, decidida, já querendo fazer. Ela acha que ela vai sair dali, né? Quando eu falo não, sabe? Quando a pessoa tá assim, não, ó, porque eu vi isso, ó, eu quero desse jeito. Quando eu vou conversar que eu falo não, você só vê a pessoa fazendo assim, ó. Ela vai abaixando assim na cadeira, a pessoa vai sumindo assim, ó, sabe? É mais ou menos isso. Aí eu falo, não, vamos lá, vou te explicar a forma como eu trabalho. Entendeu? Aí eu começo todo o processo, aí eu vou ensinar ela. Então eu acho muito bonito esse processo que eu faço, sabe? De ensinar ela a cuidar do cabelo dela, ela entender sobre o cabelo. Como que é cuidar, como que eu cuido desse cabelo, como que é a estrutura do fio, como que esse produto vai agir, entendeu? Em quanto tempo eu fazendo os tratamentos esse cabelo dela vai desenvolver, como que a gente faz para desenvolver o cabelo. Então, assim, eu vou ensinar essa mulher a cuidar de cabelo, eu vou ensinar ela sobre cabelo. Porque a partir do momento que ela entende o processo,
Eu faço isso, Lelinha, mesmo assim, ó, se ela não tiver comigo daqui um tempo, ela não vai errar mais. Quando o profissional sentar e for falar alguma coisa pra ela, ela vai saber de cor e salteado. Eu educo todas as Que clientes. legal. Eu educo, eu mostro, eu falo, eu trago. Então, assim, ela senta na cadeira de um profissional? Não, mas olha, ela fala como um profissional praticamente, tá? Olha. Nossa, várias clientes já me trouxe feedback de estar em viagem e senta na cadeira do profissional pra lavar e faz de outra forma que ela, ó, não, mas ó, eu prefiro que você faça assim. Não, mas, não, eu prefiro. Então, a cliente que não quer brigar, ela, olha, eu prefiro que você faça dessa forma. Olha que legal. Não, é muito interessante. Agora, Lari, conta pra mim. Você tem uma história. Como é que é essa história da Larice, né? A Larice que foi se tornando essa profissional. Hoje você tem muito nome, é muito renomada, já tem uma posição que estabelecida como essa pessoa que realmente tem um estúdio, né? O salão chama Estúdio Larice, porque é um estúdio aonde cuida-se de cabelo, Aham. não é simplesmente um Uhum. salão. E essa história, você tem uma história internacional, né? Você tem uma Sim, atuação na bastante. Itália. Como é que é? Fala um pouquinho pra gente aí desse trajeto. É, hoje o salão não chama mais Estúdio Larice, tá? Mudou, hoje é SL Spa Concept, né? Com toda a minha equipe. Hoje não é só mais, não é o estúdio que era pequeno, era só eu, né? Hoje eu tenho toda uma equipe, até mesmo para dar conta. Todos altamente treinados com a mesma filosofia que eu tenho em relação a cuidar, a tratar, a dizer a verdade para as clientes. Então, assim, todos ali alinhado. Tanto é que eu atendo as minhas clientes, eu tenho cliente de mais de 20 anos comigo, né? Então, assim, hoje eu atendo as minhas clientes antigas, muito raramente uma cliente nova, muito raramente, né? Então, assim, toda a equipe tá lá, apta a atender todo mundo, né? Então, só esse adendo aí, que hoje chama SL Spa Concept, o salão. S, SL Spa Concept. ó, Então, por quê? SL Spa Isso, Concept. exatamente. Então, a gente Maravilhoso. está estudando o spa porque a gente faz todo um tratamento. Você viu os lavatórios, como que é? Sim, Com as lá tecnologias que nós temos, né? Para desenvolver a marca por trás. Então, assim, é fantástico. Agora, falando em trajetória, eu vou dar uma pincelada, tá? Porque é muita história. é muita história. Eu comecei como recepcionista de um salão, né? Eu fui para trabalhar. Na verdade, eu fui trabalhar com uma tia minha, que era cabeleireira. Eu não queria isso para mim, tá, gente? Eu lembro exatamente onde eu estava, que eu fui trabalhar com essa minha tia. Então, lá em casa, nós gostávamos de festa de final de ano, Natal. Então, eu passava Natal e ia até de madrugada, né? Com os comes e bebes e tudo mais. Sempre gostei. Eu passei a trabalhar com essa minha tia. Lelinha, eu trabalhava tanto. Meu Deus do céu, eu lembro que eu cheguei em casa, eu dormi, eu acordei no outro dia, eu perdi a véspera do Natal. Eu fiquei tão brava, tão brava. Eu lembro exatamente onde eu estava e eu falei assim, ó, passando com o carro, com uma pessoa, eu falei assim, ó, não quero essa vida pra mim. Eu falei isso, eu não quero essa vida pra mim. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, né? É. Foi passando o tempo, não trabalhei mais com a minha tia, saí. E eu precisava de emprego. Do nada, eu entrei no salão de beleza, né? Para ser auxiliar, porque era o que eu sabia fazer. Eu tinha trabalhado com a minha tia, né? E trabalhava muito bem. Minha tia, o sonho dela era eu trabalhar com ela. Entrei nesse salão, que é um salão de nome, aqui em Ribeirão, né? Era um salão um salão grande. E eu falei que eu gostaria de ser auxiliar, né? A pessoa olhou pra mim, falou, olha, Larice, gostou, né, de mim ali no primeiro momento. Falou, Larice, eu não tenho para auxiliar, mas eu tenho para recepção. Eu, não, para recepção. Eu falei, não, eu quero para auxiliar mesmo. Ele falou assim, olha, eu não tenho. E aqui é muito difícil de entrar. Uma vez que você entrou, é mais fácil eu te trocar de cargo, né? Passar você para auxiliar. Eu falei, não, então tá bom. Gente, é muito difícil conseguir recepcionista para o salão hoje, sabe? Assim, todo operacional do salão, tudo ali tem um fundamento e, assim, a recepcionista é muito valiosa para o salão. É muito difícil, eu entrei,
Eu me dei bem dentro da recepção, né? Só que eu via fazendo os cabelos, eu queria estar ali no meio mexendo, né, com o Ah. cabelo, né? Aí você vai se apaixonando, porque você vê, você tá ali dentro do salão, não tem como. Todo mundo que entra pra trabalhar dentro do salão, sabe? Você vai mudando de dentro pra fora, vai vindo aquela coisa, parece que a beleza vai entrando, É, sabe? sei, que Mais ou legal. menos isso. Aí foi passando o tempo, né? Passados-se alguns meses, entrou a vaga, porque não tinha vaga para auxiliar. Começou a vaga para auxiliar. E eles fazendo várias entrevistas e teste. E eu lá assim, eu falei, mas gente, não falou que se eu tivesse aqui dentro? Aí eu desci no escritório e fui conversar com a responsável. Falei, olha, eu tô vendo, né, 2 profissionais já abriram a vaga para auxiliar. E eu falei que era minha vontade de falar, Larissa, agora não dá. Não dá. Eu falei, mas por que não dá? Ela falou assim, então, porque eu não posso tirar você da recepção. Porque eles não tinham recepcionista. É muito difícil, como eu te falei, Ah. conseguir uma recepcionista para o salão. E o que aconteceu? Eu falei assim, não, mas eu quero, assim, foi o combinado. Ela falou, Larissa, espera 2 anos. Eu, o quê? 2 anos? Falei, não vou esperar 2 anos. Porque eu já pensava no meu desenvolvimento profissional. Sim. Eu já tinha, assim, ó, era aquilo que naquele momento eu já tinha decidido que era aquilo que eu queria. 2 anos, falei, não vou esperar. Aí ela viu o jeito que eu estava, ela falou, então 1 ano. Eu falei, não. Ela, ó, eu sinto muito, mas eu não vou poder tirar. Eu lembro exatamente que uma profissional falou assim, isso aí é só fogo de palha, isso daí não vira não. Falou desse jeito. Que não adiantava, entendeu? Eu saí dali decidida. Eu atravessei a rua, porque foi num outro salão que tinha ali, dentro do shopping. E cheguei lá e falei assim, ó, você tem vaga para auxiliar? Né? Falei que é um grande amigo meu. Falei pra ele falou assim, ó, pergunta pra aquele moço ali, ó, que ele tá indo, que era o dono do salão. Vai lá, fala com ele. Vê o que ele fala pra você. Eu fui. Eu estava com a roupa, com o uniforme da recepção. E eu fui conversar com ele. Eu falei assim, olha, eu gostaria muito de entrar. Hoje eu sou recepcionista. Eu não tenho a experiência, já trabalhei, mas a experiência dentro de um salão grande eu não tenho. Mas eu pego super rápido. Falei pra ele, você tem alguma vaga? Ele falou assim, ele me olhou bem assim, ó. E foi assim, foi uma pessoa que me ajudou muito. Ele falou assim, ó, eu preciso pra ontem. Pois eu comecei a trabalhar, era shopping, né, gente? Comecei a trabalhar no domingo. Ah. Entrei como auxiliar e assim, ó, eu me formei em menos de 2 anos pra profissional. Que legal. Não, então assim, foi incrível. E ali eu fiz muito treinamento, participei de muito treinamento. Então foi todo um processo. Só que aí, Lelinha, o que acontece? O que vem? Lembra que eu falei pra você? Eu tinha aquela visão, na minha cabeça, eu nunca teria um salão. Porque eu falei assim, ó, não quero ter isso. Porque eu acompanhava todo o processo, gestão e tudo mais, os profissionais. Eu falei assim, eu não quero. Eu sou profissional cabeleireiro aqui dentro, eu não quero ter o meu salão. Até que eu comecei a fazer, né? Comecei a trabalhar com o Mega Hair. Então, quando você é profissional, você começa fazendo. Eu comecei fazendo maquiagem, eu comecei fazendo. Sempre foi a base minha, foi os tratamentos. Eu sempre trabalhei muito com tratamento, com as marcas, com as ferramentas que eu tinha. Eu já trabalhava em desenvolvimento de fio, eu já tinha essa ideia muito formada na minha cabeça. Maquiagem, aí entrou o Mega. Uma cliente falou assim, olha só o que aconteceu. Uma cliente falou assim, Larissa, estava com um problema com um profissional que não atendia ela. Falou, Larissa, por que você não faz o curso? Eu falei, não. Essa cliente, com o meu ex-patrão na época, me pegou, colocou dentro do carro e levou eu para fazer o treinamento. Ah. Para eu Gente, atender parece ela. que tem uns instrumentos da vida. Deus parece que manda, assim, né? Exatamente. E dali em diante eu não parei mais com o Mega. Entrou uma técnica no mercado, eu não gostava muito, porque a saúde capilar não era legal, da pele do couro cabeludo com esse Mega, e apareceu uma técnica maravilhosa, que é a técnica que eu uso hoje. Então, isso há 20 anos atrás, faz muito tempo que eu trabalho com esse método, com essa técnica que eu trabalho. E eu fui apresentada, e eu passei a trabalhar, eu trabalhei muito com esse método, muito. E surgiu uma oportunidade, né? Esse meu ex-patrão falou assim, por que você não chama a Larissa para uma empresa? Você não chama a Larissa para ser técnica? Né? Ela é muito boa com o Mega. E eu fui trabalhar, fui fazer a feira em São Paulo e os italianos estavam lá, viu eu trabalhando em cima do palco. E foi aí onde tudo começou. Né? Comecei e ele falou, eu quero ela na Itália.
E eles me treinaram, né? E depois eu treinei eles, porque a nossa colocação é totalmente diferente da colocação deles, Ah, né? A colocação do Mega deles, eles trazem aqui na testa da cliente. Então, assim, aí foi toda uma adaptação, né? Para trazer a técnica deles para o mercado brasileiro. Eu falei, ó, lá desse jeito não entra. Então, aí teve todo o processo, uma comunicação, e a gente pegou muito uma amizade. Eu tenho um relacionamento com eles até hoje, trabalho com eles até hoje. Então, fiz toda a parte do Brasil para eles, como técnica, toda a parte da Europa. Então, assim, eu trabalhei muito. Então, assim, a partir desse momento, Lelinha, aí acabou, né? Aí chegou ai, num ponto que eu não ficava mais no salão e surgiu a oportunidade de eu abrir meu primeiro espaço. Eu abri, só que ainda eu viajava muito. E, Lelinha, foi nesse momento que eu ficava no salão sentada, fazendo avaliação e não fazia cabelo. olha isso. Exatamente, como eu falei pra você, eu não tinha aquela carteira de cliente que eu tenho hoje, né? Então, assim, chegava uma cliente, eu fazia avaliação, eu tinha minhas clientes que já eram fixas, mas, assim, para eu captar um cliente novo, era muito difícil, porque também a minha abordagem era diferente desse não fazer. Não, não faço, não resolve, a cliente esquece. Hoje eu tenho argumentos, né? Lógico. Desenvolvimento pessoal, profissional. Hoje eu tenho argumentos para trazer para você qual é a necessidade, por que eu não vou fazer. E eu acho que além de tudo, muitos cases, né, Lari? Exatamente, Além dos exatamente. argumentos, hoje você tem muito nome, as pessoas te conhecem muito, tem muitos cases, né? Eu sou uma pessoa que eu vivenciei, mas como eu, tem muitas pessoas que vivenciaram, e você trouxe resultados verdadeiros para Uhum. muita gente. Então, acho que isso muda também, Sim, né? uma observação, vou te falar um detalhe, eu achei isso daí muito interessante. É, eu mostrando para a cliente que eu fiz uma avaliação, a que eu fiz ontem, a avaliação está muito recente e me impactou muito, no sentido que eu mostrei para ela, eu falei assim, olha, eu tenho essa cliente já comigo há muitos anos, né? Ela, e por que ela faz tratamento com você até hoje? Olha isso, Lelinha, que interessante. Olha, Eu dei uma risada pra ela, eu falei assim, ó, eu vou te falar. Hoje eu tenho um relacionamento com as minhas clientes. Nós temos um relacionamento e eu participo de tudo da vida delas. Porque a partir do momento que eu estou cuidando delas, a gente passa muita coisa pela nossa vida, né, Lelinha? sim. Então eu fui explicar essa cliente específica, eu fui explicar todo o processo. Como ela chegou pra mim no salão, depois de um ano, essa cliente em especial, eu coloquei mega, desenvolvi o cabelo dela, tirei o mega. Lembra? O seu, menos que isso, né? O dela eu consegui desenvolver em um ano, ela estava sem esse mega, né? O cabelo maravilhoso. Só que o que aconteceu com ela? Ela foi fazer bariátrica. Hum, Assim, ó, o cabelo dela caiu tudo, nossa. tudo. E o que aconteceu? Durante um ano ela tratou comigo, desenvolveu, eu tava com o cabelo lindo, maravilhoso. O que aconteceu depois do processo da bariátrica? Por conta das deficiências de nutrientes, a absorção é muito difícil para quem faz bariátrica. E assim, a parte nutricional é uma das partes mais importantes que nós temos para deixar um cabelo saudável. E ela não tinha mais essa absorção. Então, até trazer essa adaptação, ali, entre 2 anos, ela perdeu todo esse cabelo. E mesmo assim, a gente tratando desse cabelo. Passado um tempo, a gente consegue recuperar, mas ainda ali tem que ficar de cima, tratando. Aí qualquer coisa que essa mulher passa, ou um estado emocional, de novo despenca. Então, você entendeu que é todo um processo? Foi isso que eu expliquei pra ela. Eu falei assim, olha, então isso aqui é uma história. Tem toda uma história. Como que eu consigo ficar com uma cliente 20 anos? Não é sobre só fazer retoque de raiz. Não é sobre Entendeu? isso, é sobre o cuidado geral. E como você mesmo Exatamente. mencionou no início, o cabelo, ele é o poder da mulher, ele é. A gente brinca, né, que é a moldura do retrato. E é Aham, e mesmo, o é cabelo mesmo, muda a sim. pessoa, gente. Sim, Muda, né? Eu exatamente. acho que é uma das coisas assim. É um da. Eu acho que é a coisa mais importante para uma das coisas mais importantes para É assim, mulher, ó, não é? quando você tá com o seu cabelo, quando você está de bem com o seu cabelo, né? Você não precisa de mais nada. É.
o seu cabelo tá bonito, você tá sentindo o seu cabelo bonito, ele te traz um poder a ponto que você só passa um lápis no olho, coloca uma roupa, e vai. Entendeu? O cabelo ele traz esse poder pra mulher. Por que ele traz tanto poder pra mulher? Isso daí é história, né, Lelinha? Isso daí vem lá de trás. O cabelo sempre foi, assim, ó, uma ferramenta. Uma ferramenta, muitas vezes, de sedução pra mulher. Então, assim, a gente pega nas histórias... essas muçulmanas, elas não mostram, não pode mostrar o cabelo, né? Tem que usar o véu e tampar o cabelo. Tem umas que não pode mostrar nada, mas tem umas que é só o cabelo, põe o véu. E só o marido vê ali. Só. Agora, realmente, o cabelo tem uma coisa, né, Lari? Tem uma história. O cabelo é sagrado, né? Tanto que nós temos, dentro da parte que eu trabalho, né? Muitos profissionais não sabem disso. Nós temos uma matéria-prima que vem da Índia, né? Que são os cabelos indianos. Os indianos doam o seu cabelo nos templos em oferenda aos deuses. Eles doam em oferenda pra saúde, dinheiro. Então, assim, gente, é uma cultura deles, né? Então, eles doam. Muitos raspam a cabeça ali no templo e eles acreditam fielmente nisso. Então, existe isso. E o templo, para se manter ali, leiloa esses cabelos para as empresas que trabalham com mega hair. Então, assim, a Índia é um mercado muito forte em cabelo. Quanto outros países outros países não têm essa cultura. Ali é cultural, né? Na Índia, esse tipo de captação de cabelo. Entendi. Não é muito interessante. Tem muita história. O cabelo tem muita história. Bom, Lari, falando em história, você tem muita história. Eu vou deixar o convite para você voltar. Ai, claro, com certeza. Hoje a gente ficou por aqui, eu adorei. Assim, tanta coisa, além da gente falar aí de tratamentos, desmistificar a tal da hidratação, ouvir ainda um golinho aí da tua história, foi maravilhoso. Eu que agradeço, Lelinha. Muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada de trazer, né, de trazer esse espaço de conscientização. Né, que você me permitiu, claro, trazer essa conscientização. Eu falei assim, olha, eu vou falar sobre polêmica. Ela falou assim, pode falar, fala. É isso aí, que eu acho que é isso que é importante. Exatamente. A gente trazer, você é uma profissional que trabalha genuinamente com a verdade, extremamente verdadeira. A gente falou muito disso aqui. E a gente levar para as pessoas é um benefício, né? Sim, a verdade é o único caminho. Eu gostaria que fosse comigo dessa forma. Que delícia, querida. Um prazer estar com você. Prazer foi meu, Lelinha. Fica o convite para um próximo podcast, porque nossos papos sempre são uma delícia. E é muita coisa, né? É muita coisa para falar. Quero te dar os parabéns, não só pelo seu trabalho, mas pelo crescimento do SL Spa Concept. Maravilhoso, um ambiente que traz ali não só o aconchego, que é muito legal isso que o salão tem, mas todo o profissionalismo. Você está de parabéns. Os produtos, né? A Lightness que você trabalha, que você indica, é um material, é um produto maravilhoso. Então eu tenho que te dar os parabéns por toda essa trajetória. Muito obrigada, Delinha.